Olá você, muito obrigado pela tua visita do canal Criatividade Gospel, do site criatividadegospel.com.br. E eu quero falar com você um assunto muito interessante hoje e especial para a tua vida. Eu sei que vai te edificar. Mas para isso eu quero te fazer 3 perguntinhas. Você é daqueles que vive por fé ou vive por vista? Você é daqueles que de repente tem Deus no teu coração, ama Jesus Cristo, mas de repente esse Deus está distante, está perto, ou Ele é um Deus Pai, um Deus presente na tua vida? E também eu queria saber de você, como é que é esse relacionamento que você tem por Deus? Você tem, na ansiedade que de repente você tem na tua vida, como é que você tem tratado isso? Para responder a essas perguntas estou aqui na presença do professor Leandro Machado, que é professor da Escola Bíblica Rema, e ao qual ministro a matéria Fundamentos da Fé, ministra a matéria Fundamentos da Fé na Escola Bíblica Rema. E muito obrigado, professor e pastor Leandro, pela tua presença. Prazer é meu. Falando um pouquinho então da sua vida, assim, como é que começou o teu despertar de interesse, assim, primeiro pela palavra de Deus, se você puder dar um breve para situar a pessoa, mas também de ministrar a matéria Fundamentos da Fé. Sim. Minha família aceitou Jesus quando eu tinha 8 anos de idade, né? E desde então meu pai começou a me levar à igreja, eu comecei a aprender e desde então eu segui os caminhos, não é? E quanto mais essa palavra foi chegando ao meu coração, mais eu fui ficando desejoso de estar ministrando, de ir pregando, não é? E quando eu estava por volta dos meus 18 anos, aí eu entendi mesmo o chamado de Deus. Acabei abrindo mão de cursos como Senai, faculdade que eu estava fazendo e já trabalhando, não é? Para desenvolver um ministério mesmo, né? Hoje servir ao Senhor, dando aulas, viajando no Brasil, né? E vendo essas vidas, né? As pessoas sendo tão impactadas e transformadas com a palavra. E desde então eu vivo no ministério, me casei, né? Os 4 anos casados e Deus tem sido maravilhoso. Cada dia que passa fica melhor. Que bacana. Em relação à fé em si, a palavra de Deus fala em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova que vamos receber daquilo que não vemos. O que você poderia dar uma palavra para quem está nos assistindo? O que significa? Às vezes é letra isso escrito, né? Mas de fato, o que significa esse versículo bíblico? Assim, como mesmo o texto já diz, não é? O escritor de Hebreus, ele é muito enfático em dizer que fé é um firme fundamento. Nós podemos falar que esse firme fundamento, segundo a versão King James, é um título de propriedade, é algo firme. Toda a vida do cristão é construída em cima de um fundamento, não é? Mateus mesmo diz que aquele que ouve a palavra e pratica, ele constrói uma casa sobre a rocha. A nossa fé é aquilo que serve de base para a nossa vida como cristão. Nós não baseamos a nossa vida em tradições ou ensinamentos humanos, mas na palavra de Deus. Uma pessoa que ela baseia a sua vida na palavra, logo ela cresce, não é? Por 4 vezes a Bíblia diz como o meu justo viverá pela fé, não é? Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Abacuque 2,4, Hebreus 10,38. E a gente entende que é algo que, se Deus diz muito para nós, é porque é muito importante. E é por meio da fé que nós nos achegamos a Cristo, é por meio da fé que nós somos salvos, é por meio da fé que tudo acontece na nossa vida. Então, viver um estilo de fé é você crer em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. É você acreditar que Ele é aquele que te garante a paz, mesmo que do lado de fora, nas circunstâncias, não estejam acontecendo isso. Um exemplo muito clássico é o exemplo de Abraão. E o tempo todo ele se glorificava a Deus e ele crescia e amadurecia em fé. E nós vemos o resultado da sua fé, que foi Isaac. Nós vemos tantos milagres acontecendo porque ele chamava a existência, não é? Em Gênesis mesmo, capítulo de número 1, nós vemos Deus criando o mundo pela palavra. Exato. E uma vez que nós nascemos de novo, essas atribuições, essas habilidades, Deus colocou dentro de nós para que nós pudéssemos falar e confessar. Paulo, de uma forma muito sábia, ele coloca em 2 Coríntios 4,13 que o espírito da fé é esse: você crê, por isso você fala. As convicções que entram no nosso coração, elas se transformam em palavras. As nossas palavras, por sua vez, por serem sementes, elas produzem frutos e nós nos alimentamos desses frutos. Certo. Existem 4 tipos de fé.
né? A fé natural, a fé da mente, a fé do coração e a fé de Deus, é isso? O que você poderia falar desses quatro fundamentos da fé? Sim, a Bíblia em si, nós não vamos encontrar uma denominação muito dividida assim. De uma forma didática nós dividimos, né? A fé natural é aquela fé que nós entendemos que a pessoa, sendo crente ou não sendo crente, ela pode ter. Uma fé que não é baseada na palavra, uma fé que é baseada em circunstâncias. Você está vendo, logo você está crendo. Nós chamamos também de fé de Tomé, que ele tocou, ele sentiu e depois creu. E nós falamos que aquele que nasce de novo, em João 1,12, diz: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos, nós nascemos de novo, recebemos um novo coração. E esse coração, esse homem interior, o nosso espírito, como Paulo gosta de enfatizar, ele recebe a habilidade de ter a fé do tipo de Deus. Judas 20 diz que nós podemos edificar essa fé, não é? Paulo mesmo diz: tendes em vós a fé do tipo de Deus, ou a fé de Deus. É uma fé que crê com o coração, confessa com a boca e chama à existência as coisas, confessando, crendo que, ainda que nós não estejamos vendo, nós sabemos que Deus está trabalhando em nosso favor. Nós também falamos sobre uma fé mental, porque muitas pessoas até falam algo, mas não recebem, porque não é algo que vem do coração. Mateus 12,34 diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Repetir coisas, até papagaio repete. Então não é da repetição, não é verdade? São palavras que estão recheadas de uma fé dentro do nosso coração. É por isso, voltando para Hebreus 11, diz: é um firme fundamento. Um fundamento onde? No nosso coração, não é? Marcos 11,23, ele fala: aqui qualquer um que disser a este monte, erga-te, lance-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então essa fé do tipo de Deus, também chamada como fé do coração, é a fé do justo. É a fé que nós vivemos, a fé que na segunda, na terça, na quarta, nos 7 dias da semana, nós confessamos, adoramos a Deus e cremos que Deus existe por meio dela. Existe uma fé também que Paulo, ele coloca em 1 Coríntios 12, que ele chama do dom da fé. Aí muitas pessoas não entendem bem, porque elas acham que fé é um dom que alguns têm e outros não. Quando na realidade, todo aquele que nasce de novo recebe uma medida de fé. Em Romanos capítulo de número 12, no verso número 3, diz que Deus deu a cada um a medida de fé. Nós podemos aumentar essa fé. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, nós aumentamos, não é? Romanos 10,17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tratando-se do dom da fé, de 1 Coríntios 12, é algo que o Espírito traz, não é algo que nós desenvolvemos ou nós possuímos, porque uma manifestação do Espírito é algo que acontece quando Deus quer. Então esse dom da fé é uma fé específica para um algo específico, e logo depois desse algo ter sido concretizado ou realizado, essa fé se vai. Então o justo vive não de um dom da fé, o justo vive da fé do coração, ou a fé do tipo de Deus. Tá, então tem duas perguntas que se remetem do que você falou. Por exemplo, o justo viverá pela fé. Primeira pergunta, quem é o justo então? Né? Só para completar então, quem é este justo que viverá pela fé? E uma outra questão, a própria palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Aí você me cita que a fé do coração é a fé que agrada a Deus, é a fé que move montanhas. Então, para você explicar para quem está nos vendo, o que significa esse justo e o que significa a diferença da fé do coração em relação ao coração do homem enganoso? Sim, essas são duas coisas, não é? A primeira é que quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós nos tornamos justos. 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então ser justo é desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. A Bíblia diz que Ele morreu em nosso lugar, Ele foi o nosso substituto, para que nós não mais precisássemos morrer, e sim nós pudéssemos viver nele. O sacrifício de Jesus nos tornou filhos de Deus. Então hoje nós somos justificados pelo sangue e nós temos um livre acesso. Então quem é o justo que vive pela fé? É aquele que praticou Romanos 10, 8, 9 e 10. Ele creu com o coração e confessou com a sua boca acerca da salvação, ganhando o seu direito à salvação, à vida eterna, tendo o seu nome escrito no livro da vida. E o que as pessoas às vezes elas confundem
Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,23, ele diz: e o Deus da paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Nós sabemos que todo mundo tem coração, aquele que não é nascido de novo e aquele que é nascido de novo. Contudo, esses corações são diferentes, porque a Bíblia ela chama também de coração o espírito do homem. E nós sabemos que o homem caído, ele é um homem que não tem um relacionamento com Deus como um filho. Sendo assim, esse coração dele não está ligado a um espírito recriado, está ligado apenas a emoções ligadas a esse mundo. Não é interessante que Paulo mesmo diz que mesmo que o seu coração te condene, nós temos paz perante Deus, porque nós não somos guiados por sentimentos ou por um coração ligado às circunstâncias. Nós somos ligados, nós somos pelo Espírito que nós somos guiados, não é? E esse Espírito, Paulo mesmo diz em Romanos, e todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O fato de sermos filhos de Deus nos faz ser guiados pelo Espírito, esse novo coração, esse homem interior dentro de nós. Então, o justo vive pela fé. Quem é o justo? Aquele que nasceu de novo, foi justificado. Hoje nós somos guiados pelo nosso novo coração, nosso novo espírito. Ezequiel mesmo, no capítulo de número 11, no verso de número 19, ele disse que um coração de pedra seria tirado e um coração de carne seria colocado, não é verdade? Então, qual coração é um coração enganoso? Aquele coração do homem que não é nascido de novo, aquele coração que não está sendo inundado ou impactado pela palavra de Deus. O nosso coração já não é mais enganoso, porque nós estamos depositando um bom tesouro, nós somos guiados pelo Espírito, nosso homem interior. Glória a Deus. Maravilha, isso é lindo, gente. É chamar a existência, né, das coisas que não são para ser, né? Porque o próprio Senhor, quando criou todas as coisas lá em Gênesis, ele do nada ele fez tudo, nos deixando o exemplo para que nós possamos também do nada muitas vezes criar as coisas para a nossa própria vida, para o nosso próprio benefício. O que você pode dizer sobre isso? E já encerrando sobre a palavra logos e rema. O que significa logos e o que significa rema? Sim, em Mateus capítulo de número 4, no verso de número 4, Jesus, ele diz algo que tem tudo a ver com isso. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, não é? Em Oséias, no capítulo de número 4, no verso de número 6, diz que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. Nós estamos falando de dois tipos de palavras diferentes, não é? Existe uma palavra que é a palavra escrita, que nós damos o nome de logos, aquela que é a sua Bíblia, a minha Bíblia, aquela que nós estudamos em casa. Mas quando Jesus se refere em Mateus capítulo de número 4, de uma palavra que iria nos alimentar, ele não fazia menção apenas de uma palavra escrita, mas ele dizia de uma palavra rema, é uma palavra iluminada, é aquela palavra que nós entendemos. Paulo, em uma das suas orações, ele faz uma oração pedindo para que iluminados fossem os olhos do entendimento e do coração das pessoas. A palavra rema é aquela palavra que é falada da boca de Deus. Ela é através do Espírito, como uma revelação, ela alcança a nossa vida e ela nos transforma, ela nos envolve. E é essa palavra que nos alimenta, é essa palavra que nós vivemos. Segundo essa palavra que chega ao nosso coração, nós começamos a falar. Da mesma forma que Abraão disse para Isaac quando estava subindo: filho, Deus proverá o cordeiro para si. Alguns minutos depois, um cordeiro estava preso por entre os arbustos. Essa palavra revelada que gera fé no nosso coração nos impulsiona a declarar coisas, falar coisas que acontecem. Como mesmo em Marcos 11, 23, ele diz: qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar. Tem que ter um monte para você falar, tem que ter as circunstâncias para você falar. E a sua palavra, ela produz aquilo que ela disse. Ou seja, não é aquele que orar, não, é aquele que disser. Sim. Você tem autoridade em Cristo para falar para o monte sair, em nome de Jesus. Exatamente, existem coisas que nós oramos, existem coisas que nós confessamos. Não é? Então existem orações de consagração, existem orações onde a nossa vida ela é colocada diante de Deus, nós intercedemos por pessoas, mas existe algo que uma voz de autoridade nos é dada. Em Lucas 10,17, Jesus mesmo disse, e ali que os discípulos fossem e falassem, e os discípulos chegam a ele e falam: Jesus, até sobre o seu nome os demônios se submetem. Então uma voz de autoridade nos é dada para que nós possamos falar e coisas acontecerem. Certo, muito obrigado. Mas para encerrar, só uma palavrinha.
para tirar essa cisma às vezes que está no coração de quem está nos assistindo, que de repente vive uma vida de fé no seu contexto de igreja, local, mas de repente existem diferenças hoje, né? Você percebe que existem aqueles que creem desta forma e existem aqueles que ainda têm que amadurecer um pouco mais para compreender dessa forma. Qual palavrinha que você deixa para essa pessoa que está nos assistindo a respeito justamente disso, dessa palavra de edificação e de fé que realmente transforma vidas e remove montanhas? Amém. Eu falo para você, se alimente da palavra de Deus, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. O que eu sinto muito nas pessoas hoje é que elas têm ouvido muitas histórias e têm conhecido pouco da Bíblia. Logo, onde não existe Bíblia, não pode existir fé, porque fé é uma convicção baseada naquilo que nós aprendemos da Bíblia. O rema vem do Logos, não é? E então eu incentivo você a estar cada vez mais tendo um relacionamento com Deus, não baseado em experiências, baseado em histórias ou frustrações. Eu te convido a viver uma vida baseada na palavra de Deus. Não é aquilo que a Bíblia diz, eu creio, está escrito, eu acredito. Não é assim que a vida do justo acontece, uma vida baseada na palavra de Deus. Eu fico tão maravilhado com essa escola, com o Rema, é até por isso que eu me disponho a estar viajando e fazendo, porque o Rema ele tem nos levado a viver uma palavra cotidiana. As pessoas ao longo da história, elas tendem a dificultar o conhecimento, porque onde não existe conhecimento, existem prisões. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que eu digo para você, se mergulhe, se esmere em conhecer essa palavra, porque Deus, por meio de Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós estamos vivendo a plenitude de Deus para nós aqui. Então viver uma vida de fé é ótimo, é a vida que Deus sonhou para nós, está dentro do plano dele. E viver a vida de fé não é viver a vida de falta, mas é uma vida de prática da palavra, onde resultados envolvem a nossa vida, onde paz envolve o nosso coração, onde paz envolve a nossa casa, paz envolve a nossa igreja, e assim nós somos abençoados em tudo aquilo que nós fazemos. É isso. Muito obrigado, professor Leandro, pastor Leandro. Leandro Machado conosco, nos abençoando aqui em Curitiba, na Escola Bíblica Rema. Que você possa ser abençoado não apenas com esse vídeo, mas também conhecer esse trabalho maravilhoso que a Rema faz. E também acessa o site do Rema, qual é? É rema.org.br. Ok, muito obrigado, Deus abençoe você. E acessa aí o criatividadegospel.com.br. Curte a gente lá no Facebook e também siga-nos no Twitter, tá bom? Deus abençoe você e obrigado. Grande abraço, fique na paz, querido. Valeu. Obrigado.